Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. É, a palavra nos diz sobre a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, filhos bastardos por rejeitar aquele que podia os fazer filhos por adoção, que só há um mediador entre Deus e homens, e por negarem a devida obediência a um único mediador, são filhos da desobediência, filhos bastardos, aonde o Senhor concedeu ao filho o julgamento, o tribunal de Cristo. Ele não julga e concedeu ao filho, lhe outorgou todo poder e autoridade. Aquele do qual aqueles que o seguem em espírito e em verdade, ele também nos concede da mesma autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A melhor forma de medir o tamanho da ira do Senhor, na verdade, é através dos próprios seres humanos, quando se vê a extrema arrogância. Porque o Senhor diz, segundo a sua palavra, e assim como ele disse e diz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, quanto mais o Senhor fere a terra com desgraça, porque a palavra diz que se eles não converterem seus corações a seus pais, assim como os filhos não converterem o coração a seus pais, ferirei a terra com desgraça. Aonde eles iriam blasfemar mais ainda contra o Criador, ao invés de trazê-los ao temor, que é o princípio da sabedoria. Na verdade, o espírito de altivez, do qual se antecede a queda e a ruína. O Senhor me dava uma visão em sonho, essa noite, aonde ele me mostrava como um funil, como um formato de funil. E ali foi enchendo, e eu via homens, mulheres, homens vestidos de terno e gravata, alguns, segundo as suas tradicionais batas, e outros, segundo os seus grandes filactérios. E o Senhor me dizia: são todos aqueles que reuniram mestres para si mesmos, aqueles que enganaram o povo, as ovelhas que não têm pastor. E assim, quando esse funil sobrejava, enchia, que chegava a cair alguns de fora, o Senhor dava um tempo, e assim que este funil abaixava, aqueles que ali estavam desciam, o Senhor pegava tanto aqueles que caíram de fora, como outros, eu via como que uma mão os ajuntando e colocando e enchendo o funil novamente. E assim ele repetiu várias vezes. Ele disse: esses são aqueles que juntaram o mestre para si mesmo, praticam o vitupério, estão pregando novamente aquele que já foi pregado, porque a ordenança é ir de anunciar o evangelho, o ano aceitável do Senhor. São aqueles que não atentaram aonde a palavra diz: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso é procedência maligna. Se a palavra diz que só há um bispo e bom pastor, ninguém pode se fazer por bispo, assim como pastor,
Jesus disse que a sua família, que faz a vontade do Pai, que disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser, é meu irmão e a minha irmã, não há mestre entre vós. Assim como sempre faço questão de dizer aos irmãos, aqui o irmão Fábio Gomes, mas aquele que não fala por si, mas fala pelo seu Espírito, e aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aqueles que são membros dos membros, interligados uns aos outros, como pedras vivas, espirituais, interligados uns aos outros, que é a igreja do Senhor Jesus. Ele me disse: estes que estão sendo lançados, assim como tu vês, que estão caindo, são aqueles que a sua arrogância chegou até as minhas narinas, aqueles que fazem discípulos para si e se julgam mestres de si mesmo, na sua extrema arrogância. Foram advertidos há anos e não deram ouvidos e seguiram as suas próprias vontades. E ali se escutava os gritos e gemidos. Muitos descerão à sepultura. A palavra diz que ainda não seria a ceifa final até que os falsos ludibriadores e enganadores, que dizem que há de surgir o anticristo, na verdade eles são o anticristo a tempo e mentirosos que distorcem a palavra. Na verdade, Cristo se manifesta para que aqueles que são o próprio anticristo, membros da meretriz, sejam expulsos, e assim o Senhor está a proceder. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, nenhum de vós se perderá, assim nos diz o Senhor, porque aqueles que já são justificados por ele florescerão sobre toda a terra, assim nos diz o Senhor. Por isso ainda não são tempos de paz, mas de ira e de indignação, aonde o Senhor está aplanando os caminhos para a sua vinda. Então entregará tudo ao Pai, e o Pai o enviará com seus anjos, pois daquele grande dia somente o Pai sabe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.